A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na última lição do segundo trimestre da CPAD em 2023. Hoje, nós vamos trabalhar a última lição. Nesse trimestre, nós trabalhamos sobre o tema a história do povo escolhido. E na lição de número 13, nós estaremos trabalhando sobre o seguinte argumento: um exílio e uma esperança. Vamos entender um pouco sobre o cativeiro babilônico, o que aconteceu com o povo de Judá, e nós vamos entender a esperança e a restauração pós-cativeiro. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passe a ser um dos nossos alunos aqui no YouTube, no pastor Janderson Nascimento. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Aproveita e deixa teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar a palavra de Deus também para alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, se inscreve e envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Se você pode, coloca aí de onde você está nos assistindo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento e também disponível no Spotify, onde você encontra todos esses recursos para poder estudar a palavra de Deus com a gente em Cristo Jesus, alinhando aí o nosso pensamento para a glória de Deus. Eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. Que Deus abençoe você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Chegamos hoje na última lição do segundo trimestre da CPAD em 2023 da classe dos adolescentes. Nesse trimestre nós trabalhamos muito sobre os livros históricos de Israel. O tema do trimestre é a história de um povo escolhido. E a aula de hoje, lição de número 13, nós vamos observar a respeito do cativeiro babilônico. O tema da lição é o exílio, uma esperança. É muito interessante você se preparar nessa última lição do trimestre, você fazer uma dinâmica com os teus alunos, quem sabe um café da manhã, uma atividade diferente, porque a última lição do trimestre é sempre legal você fazer isso, finalizando o trimestre com chave de ouro para a glória de Deus, a partir dos recursos que você tem aí disponibilizados por tua igreja. É muito interessante você fazer isso. Para você começar bem a tua aula, inicie pelas bases bíblicas que a própria lição traz para você. Então nós vamos para o nosso momento de leitura bíblica. Agora, no nosso momento de leitura bíblica, é muito interessante você apresentar para os teus alunos as bases bíblicas que a própria lição oferece para você. Na lição, você vai encontrar exatamente algumas sugestões. A primeira delas é a leitura bíblica em classe, que se localiza então em 2 Reis, capítulo 17, versículos 9 ao 23, e também 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 11 ao 21. Faça essa leitura também com os teus alunos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical. É muito interessante você pedir para os teus alunos compartilhar a leitura, tá? De repente um aluno lê um versículo, o outro lê outro. Isso vai ser dinâmico na hora da tua ministração. Apresentar a mensagem, faça isso. A mensagem se localiza em Jeremias 30, versículo 10. Leia esse texto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube, Janderson Nascimento, agora em um novo horário, para a classe dos adolescentes, às 18 horas. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente posta a lição agora
da classe dos adolescentes, você tem acesso ao nosso material todo dia, de segunda a sexta, às 18 horas, tem aula aqui para você. E quinta-feira é o dia da classe dos adolescentes. E no Spotify, na quinta-feira, a partir das 6 da manhã, você já tem acesso ao nosso material, às nossas videoaulas, para ser edificado em Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para exaltar a Deus através dessa ministração maravilhosa que Deus vai te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Chegamos hoje na lição de número 13, última lição desse trimestre na classe dos adolescentes. Como disse para você, é interessante você organizar uma atividade diferente para finalizar o trimestre, chamando a atenção aí dos teus alunos. Isso é muito legal, você finalizar o trimestre bem e já empolgando os teus alunos para o próximo trimestre, que é o terceiro. Inclusive, a gente já está preparando um material maravilhoso para a tua edificação e eu te espero por aqui no canal Janderson Nascimento e também no YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Lá no Spotify também, Pastor Janderson Nascimento, você pode achar as nossas contas para poder estudar ainda mais a palavra de Deus com a gente. Hoje nós vamos observar o que aconteceu a respeito do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico ele acontece especialmente para o povo de Judá, ou seja, as tribos do sul, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. O cativeiro assírio ele acontece para as tribos do norte, que são destruídas em 722 a.C. Isso é registrado na história e a própria Bíblia narra isso para a gente, para as tribos do norte, que a capital era Samaria. Agora nós estamos olhando para o cativeiro das tribos do sul. Um detalhe que você precisa entender. O povo de Israel enfrentou esse cativeiro pelo fato de ter se afastado do Senhor, pelo fato de ter entrado pelo caminho do pecado. Deus levantou profetas alertando a respeito do próprio cativeiro. Deus levantou profetas alertando o povo a voltar o seu coração para a sua presença. Porém, o povo rejeitou isso e por causa disso Deus também levantou profetas para dizer como aconteceria esse cativeiro. A história de Israel ela é narrada em duas fases, ou seja, nós podemos observar essa história de Israel sendo narrada especialmente na Bíblia hebraica, com os profetas antes do cativeiro, são os profetas anteriores, e os profetas posteriores ao cativeiro. Esses profetas posteriores é aquela galera, ou seja, os profetas que vão surgir anunciando o que aconteceu depois do cativeiro e trazendo orientações. Os anteriores é a turma que está anunciando uma mensagem profética antes. Os posteriores, entra aqui também aquela turma que anuncia a prevenção. Quem é que entra aqui? O Jeremias, o Ezequiel, o Daniel, entra nessa questão também. Nós vamos ter profetas como o profeta Abacuque, em todo esse contexto histórico que nós vamos entender a partir de hoje também. Para você iniciar bem, a primeira aula traz essa perspectiva, como nós descrevemos para você durante todo o trimestre da história de Israel, e agora na última aula nós vamos entender especialmente o que aconteceu, por que o povo é levado agora para a escravidão lá na Babilônia. Para você começar bem a tua aula, como você já está fazendo, vá para o primeiro ponto da lição. E no primeiro ponto da lição, você vai abordar sobre o seguinte argumento: o juízo de Deus sobre Israel. Neste primeiro ponto, nós não temos divisões de subtópicos. Então é muito importante você observar o juízo de Deus sobre Israel. O reino do norte, como eu já descrevi para você, é um reino que passa sobre eles ali um período tremendo de apostasia, onde o povo do norte, que tinha a capital como Samaria, se afastou do Senhor. Então veio o exílio assírio, e esse exílio acontece em 722, e o povo é totalmente destruído. Agora nós estamos olhando para o povo do sul. Dentro da história bíblica, você vai perceber agora que o povo do sul, que tem a capital como Jerusalém, é um povo que se deixa levar pelo pecado. E agora eles são levados para o cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico tem três levas que nós vamos explicar para você. A primeira leva, ela acontece no ano de 602 a.C. Quem é que vai? O profeta Daniel. Está lá no registro do primeiro capítulo de Daniel. A segunda leva,
ela vai acontecer em 585, 89, por aí, dependendo do contexto histórico que a gente está estudando. Quem é que vai? O profeta Ezequiel vai nessa segunda leva. E a terceira leva é totalmente a destruição de Jerusalém, a destruição dos muros da cidade. Esse cativeiro marca a história do povo escolhido. Detalhe, o cativeiro das tribos do norte, citado em 722 a.C., é um cativeiro que acontece porque os reis que passam por lá, todos eles, nenhum deles serviram ao Senhor, se afastaram de Deus, rejeitaram a mensagem dos profetas, perseguiram os profetas. É no reino do norte, por exemplo, que surge Acabe e Jezabel. Seus descendentes são corruptos e desonram o Senhor. É lá também que Deus levanta diversos profetas, como o profeta Oséias, para falar especialmente da prostituição, do afastamento da presença de Deus. Deus levanta Amós naquele lugar. Deus levanta servos como Elias e Eliseu para profetizar aquelas gerações ali. Porém, o povo rejeitou a mensagem do Senhor. Então, o povo do Reino do Norte, que tem a capital em Samaria, é totalmente destruído pelos assírios. A cidade é totalmente destruída. E o que os assírios faziam? Eles eram perversos. Eles acabam com a linhagem e eles obrigam povos de outras nações a se estabelecerem no lugar, no caso lá em Samaria, e obrigam as mulheres agora a terem relações sexuais e casamentos mistos. O que acontece? O povo agora passa a ser um povo misto em uma época que isso era rejeitado. Essa questão da pureza de linhagem sanguínea é muito forte no Antigo Testamento, tá? Então, quando isso acontecia, quando havia essa questão de mistura, isso não faz muito sentido para a gente que é brasileiro, porque a gente tem o sangue das nações, a gente tem o sangue de praticamente todos os povos, mas naquela cultura fazia, você vai perceber exatamente que a linhagem em si ela era quebrada naquele sentido. Então é a partir dali que surgem os samaritanos, que no Novo Testamento você vai encontrar lá, que é visto como um povo misto, que é rejeitado pelos judeus. E em João 4, Jesus traz uma mensagem muito profunda para os samaritanos ali, que são um povo também escolhido pelo Senhor. Para a gente avançar, vamos então para o nosso segundo ponto da aula de hoje. Eu espero estar contribuindo com você nessa última lição, que Deus em Cristo edifique você. E o segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: o juízo de Deus sobre Judá. Neste segundo ponto, nós voltamos então o nosso olhar diretamente para o povo do Reino do Sul, capital de Jerusalém. Você vai perceber que o cativeiro ele acontece exatamente por causa da rejeição da presença de Deus. A primeira leva, como eu disse para você, do cativeiro, ela acontece no ano de 602 a.C. Quem é que vai? O Daniel, está lá no capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículos 3, até o versículo 6, você vai ver isso. A segunda leva ela acontece em 597, aqui nós já vamos descrever para você, e ela é citada em 2 Reis, capítulo 24, versículos 11 ao 15, quem é que vai? O Ezequiel. Ezequiel 1:3 cita isso também. Praticamente 10 mil judeus vão nessa segunda leva também. E a última leva, ou seja, a que acontece a destruição, ela acontece em 586 a.C., onde a cidade é totalmente destruída. Por que a cidade de Jerusalém é totalmente destruída, o templo também? Por causa da corrupção do coração do povo diante da presença de Deus. O povo estava fingindo que estava cultuando a Deus, servindo a Deus, mas na realidade o seu coração estava distante do Senhor. E a partir disso acontece então o juízo feroz do Senhor. E esse juízo vem em forma dos caldeus, os babilônicos, e o Nabucodonosor está exercendo essa liderança nesse momento. E o que acontece? A cidade é totalmente destruída. E a partir de então, a partir de profecias do próprio profeta Jeremias, o povo é levado de Jerusalém para a Babilônia, uma viagem de 1.800 quilômetros a pé, 3 meses caminhando, e permanece ali durante 70 anos. E depois dos 70 anos, eles retornam para Jerusalém. A partir do livro de Neemias e Esdras, nós entendemos todo esse contexto. E o retorno, ele acontece por promessa de Deus, por direção de Deus. E agora o povo retorna com o coração quebrantado diante do Senhor e nunca mais se envolve com ídolos pagãos.
Avançando, vamos então para o terceiro e último ponto. Espero estar contribuindo com você. O terceiro e último ponto desta lição trata então sobre o seguinte argumento: Deus não desamparou o seu povo. Quando nós analisamos o terceiro ponto, nós percebemos então que temos aqui alguns subtópicos. Você vai perceber que você vai ter aqui para trabalhar com os teus alunos 3 subtópicos onde você vai desenvolver o papel de 3 profetas: o Abacuque, o Jeremias e o Ezequiel. Detalhe: neste ponto você precisa ser claro, apresentar o tema do ponto e o subtópico junto com os teus alunos. E para entrar no primeiro subtópico, você então precisa descrever que Deus não desamparou o seu povo, que Deus foi fiel com o seu povo, Deus continuou enviando os profetas, convocando o povo para o arrependimento, porém o povo não obedeceu à voz de Deus. Para a gente detalhar, o primeiro subtópico trata então sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele é contemporâneo do profeta Jeremias e ele anuncia especialmente o domínio das nações. E ele descreve especialmente esse período histórico em que Judá é invadida pela Babilônia. Porém, o profeta, ele faz questão de fazer uma oração. Na realidade, o texto de Abacuque é uma verdadeira oração. Ele levanta um clamor a Deus perguntando o que estava acontecendo com a frieza espiritual de Jerusalém. Deus então diz que levantaria um povo pior do que Jerusalém para ser o seu instrumento de juízo. E o Abacuque levanta um questionamento com Deus e diz: Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor escolheu um povo mais corrupto do que Jerusalém para ser o teu instrumento? E Deus então utiliza aquilo para demonstrar para o Abacuque que ele estaria punindo o povo de Jerusalém de forma severa. Então o Abacuque ele ora, e em sua oração, especialmente no capítulo 3, ele faz uma oração clamando por avivamento. E Deus então responde a sua oração, e essa oração que ele faz no capítulo 3, conhecida como Salmo de Abacuque, revela para nós especialmente que o profeta adoraria a Deus independente da circunstância. Se fosse boa, se fosse ruim, ele adoraria a Deus. Então, há um clamor de avivamento e de restauração já pela boca de Abacuque. Abacuque diz que há esperança, há o tempo do renovo, há um tempo da restauração. De forma profética, em oração, ele escreve isso. Esse tempo do renovo e restauração acontece depois de 70 anos. Para analisar isso, vamos então para o segundo subtópico, que descreve então o perfil do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele aparece nesse cenário político de forma muito forte. O Jeremias, que era descendente então de um sacerdote, ele aparece chamado por Deus para poder trazer o juízo de Deus sobre Jerusalém. O Jerê, ele traz uma mensagem muito profunda e forte. O que ele faz? Ele traz a perspectiva bíblica de levantar então uma oração, mas ao mesmo tempo, em seu texto, ele alerta o povo para voltar o seu coração para Deus e aceitar o juízo de Deus de forma pacífica. Porém, os reis da sua época rejeitam a mensagem de Jeremias e passam a perseguir o Jerê. O Jeremias ele profetiza por um período de quase 40 anos. A mensagem do Jeremias é o anúncio, especialmente do juízo de Deus, porque o povo de Deus estava afastado da presença de Deus. Então, o Jerê, ele traz uma mensagem profética profunda, alertando o povo, especialmente que o cativeiro vai durar 70 anos. E ele descreve que o povo vai retornar depois dos 70 anos e Deus renova o povo. Olha só, Jeremias está dizendo que Deus não abandonaria o povo, que Deus restauraria o povo depois dos 70 anos. E historicamente falando, foi exatamente isso que aconteceu. O Neemias faz questão de registrar isso na sua profecia, no seu texto, melhor dizendo, porque Neemias ele não é um profeta, ele traz uma mensagem histórica ali. E o Esdras também registra isso, que depois de 70 anos, o povo então retorna para esse período de forma especial, buscando a presença de Deus e clamando ao Senhor de forma tremenda também histórica. Avançando, vamos então para o nosso terceiro subtópico, que trata agora sobre o profeta Ezequiel.
Quando o cativeiro babilônico acontece, você vai perceber que o Daniel já está lá na Babilônia. O Jeremias, ele permanece em Jerusalém. E o Ezequiel vai junto com os cativos. O profeta Ezequiel também era para ser um sacerdote, mas foi chamado para ser profeta, e ele passa a profetizar a respeito de um grande avivamento diante da presença de Deus lá para o povo que estava em cativeiro na Babilônia. Ele fala sobre o retorno, sobre a restauração, sobre o rio da vida, sobre a nova vida dessa restauração. A mensagem profética do Jeremias, ela se encaixa com a mensagem profética do Ezequiel, porque Ezequiel ele agora traz uma mensagem de restauração. Por exemplo, o povo se sentia quebrado por causa daquela situação, como os ossos sequíssimos, e o Ezequiel tem uma visão lá no capítulo 37 para descrever que Deus restauraria a nação de forma poderosa. O Ezequiel tem a visão que o templo seria restaurado no capítulo 47, Deus purificaria o templo com a sua presença. Você vai perceber que o Ezequiel ele traz uma mensagem restaurando a esperança no coração do povo que estava em cativeiro na Babilônia, e isso acontece de forma profunda. Então nós encontramos 3 profetas com perfis diferentes, mas são profetas que relatam especialmente o retorno. O retorno ele acontece também em 3 retornos. O primeiro ele vai acontecer com Zorobabel, no período de Esdras, está citado no livro de Esdras. O segundo retorno acontece com Neemias, melhor dizendo, com Esdras. O segundo retorno acontece com Esdras, citado no livro de Esdras. O sacerdote Esdras retorna e o povo também vai com ele. E o terceiro retorno acontece com Neemias, para restaurar então o templo. O Zorobabel vem para construir o templo, o Esdras vem para restaurar o culto, o Neemias vem para terminar a obra e restaurar os muros da cidade. E Jerusalém passa a ser restaurada de forma poderosa. E nesse período, Deus levanta profetas como Ageu, que Ageu faz questão de dizer que a glória dessa última casa restaurada será maior do que a primeira, porque Jesus pisaria naquele templo. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero ter contribuído com você durante todo esse trimestre para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí a tua mensagem, se inscreve no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, e acompanha a gente no Spotify também. Se você pode, acompanha a gente no Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Que Deus te abençoe. Tira uma foto nesse final do trimestre junto com os teus alunos. Eu quero te conhecer para a glória de Deus. Que essa aula seja edificante também. Lembra que já estaremos postando as lições toda quinta-feira aqui dos adolescentes em um novo horário, no horário das 18 horas, para a glória de Deus. Agora nós queremos orar por você em Cristo Jesus para que você seja uma bênção nessa ministração. Agora nós vamos orar por você que vai ministrar essa aula. Você quer retornar para Cristo, você pode comentar aí abaixo, eu quero aceitar a Jesus. Se você precisa de oração, coloque o teu pedido também. Vamos orar por você. Senhor, diante da tua presença, nós só te agradecemos por todo esse trimestre que o Senhor nos concedeu nas ministrações da Escola Bíblica Dominical. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre esse teu filho, essa tua filha, que vai ministrar essa palavra para a edificação da tua igreja. Usa eles na tua mão, que a tua palavra, Senhor, seja edificante, que vidas sejam restauradas. Essa, Senhor, é a nossa oração de forma especial, que o Senhor seja exaltado em tudo através do ministério dele e dela. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, para a glória do teu nome. Amém. Como dica de leitura, para fechar o trimestre, eu quero indicar para você esses textos. Primeiro, o texto do Raymond Dillard, Introdução ao Antigo Testamento, vai te trazer uma perspectiva muito legal, histórica, sobre a história de Israel, o cativeiro também. É claro que não dá para aprofundar muito com vocês aqui, tem a história de Israel no Antigo Testamento do Samuel Schutz, segunda edição, editora Vida Nova, um material sensacional para te edificar. Vale a pena você ter esse texto em mãos. Eu te aguardo por aqui no próximo trimestre, tá? Terceiro trimestre da CPAD em 2023, aqui da classe dos adolescentes. Que Deus edifique você, um beijo no teu coração e para a glória de Deus, estaremos juntos na próxima aula, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.